Na reunião, conforme revelado nas Escrituras aí, o culto é centrado em Deus e é entendido como uma resposta da comunidade de crentes à graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E ele é caracterizado pela simplicidade, ordem e reverência. Muitas vezes, a gente também vem à igreja prestar um culto e não temos muita reverência com algumas coisas. Claro que isso é aprendido muitas vezes de pequeno. Agora, se você não traz seus filhos à igreja, provavelmente eles não vão aprender como é. A não ser que você faça o culto em casa, né? Existe o culto nos lares, né? Que foi se perdendo ao longo dos anos. Eu acho que é muito válido a gente fixar isso na igreja e começar a dar cultos, né? Prestar cultos nos nossos lares, para os seus filhos terem aí uma experiência também de como é, exatamente como é numa igreja. Se você não tem aí às vezes, o jeito como é simples, às vezes você não tem, mas eu não sou pastor, sou nada. Oi, é simples, gente. Você começa orando, canta uma musiquinha, né, em louvor a Deus, ora, lê a Bíblia, discute ali, abre ali o espaço para a discussão, falar o que você entendeu, pronto, ore a Deus, acabou. Isso é simples, gente. Se fazer em casa é tranquilo, você precisa, obviamente, de tempo. Uma coisa que muitas vezes a gente ou não tem muito ou não prioriza, não é verdade? Então o culto não é ou foi somente em templos. Lembrando que os cultos começaram em casas, em praças, nas ruas, né? Então não tinha sinagogas ainda, que isso foi depois de muitos anos que foi criado sinagogas, templos fixos, tá? Então normalmente começava-se em tendas. Foi lá, levantou um altar, Abraão, levantou um altar ali, fez ali, né, adoração a Deus, queimou ali a sua oferta a Deus, o holocausto, e pronto, aí destruía tudo e ia embora. Chegava lá na frente, fazia outro. É um culto, era uma prestação de culto a Deus. Então não existia lugar fixo, hoje já existe na nossa modernidade. Então esse nome culto, quando a gente vê lá, né, nesses versículos, inclusive em Romanos, a gente vê que o culto ele tem esse nome aí, latreia ou latreu, tá? Que significa servir por salário, que aí no caso sacerdotes, profetas na época, né, tinham essa profissão, tá? Hoje pastores e líderes, né, muitos têm os seus salários. Eu acho, na minha visão, extremamente justo aquele que vive e lidera uma igreja, né, ter o seu salário, porque ele fica ali seu tempo inteiro, integral. Na Bíblia nós temos também referências, quando Deus chama, ele vai também suprir, e muitos são chamados para ficar de tempo integral, cuidando das pessoas, tá? Nada mais justo do que ser pago por isso. Servir, ministrar a Deus ou seres humanos, no caso, tem gente que faz, né? Não é o nosso caso. No nosso caso é somente a Deus, usado tanto para escravos como para homens livres, ou seja, era um nome que também era utilizado quando era serviço em casas ou lavouras, né? No Novo Testamento, prestar serviço religioso ou reverência ou adorar, esse nome também tem essa conotação. Desempenhar serviço religioso, ofertar dons, adorar a Deus na obediência dos ritos instituídos para a sua adoração, dos sacerdotes, seria oficiar, cumprir o ofício sacro. Então, esse culto está mais voltado para serviço. Então, é aquele que serve, aquele que cumpre ritos, aquele que vem e presta uma adoração a Deus, tá? Esse é o significado desse culto aí, tá? Latreia. Elementos essenciais aí do Novo Testamento, nós temos aí referências sobre como era o culto apostólico, né? Diferente um pouco em algumas igrejas hoje. Hoje a gente às vezes adiciona várias coisas no culto, né? Às vezes oportunidades, né? E outras coisas, danças, né? Teatros, tá? Na época não tinha esses adicionais. Fica a critério, claro, de cada igreja, de cada líder. Porém, nessa época aí, como é que funcionava? Era oração ou adoração
que aí poderia entrar aí algum tipo de queima, né, de animal, né, alguma coisa assim. Leitura do Antigo Testamento, né, porque na época não tinha o Novo. A pregação, explanação ou ensino, tá, poderia ser um dos três. Cânticos ou cânticos espirituais, e no caso Paulo fala também, suas cartas sobre cânticos espirituais, não só cânticos normais. Ceia e batismo. Esse seria o básico de um culto nos tempos ali antigos, tá? Nos tempos de Jesus. Mas a gente vai ver que algumas coisas mudaram, né, desse tempo para cá, né? E vamos ver o que foi que mudou desse tempo para cá. A oração, no caso, é a comunicação direta com Deus, expressando gratidão, confissão, intercessão e louvor também. Muitas vezes a gente ora louvando a Deus, né? No caso da leitura ou pregação, a gente ouve e proclama a mensagem das Escrituras, como autoridade final em assuntos de fé e prática. Vocês veem que quando a gente vem à igreja, o pastor está pregando, ou está lendo aqui, ou quem está organizando o culto, ele está pregando ali, falando uma palavra. Então ele está sempre direcionando a fé, a prática cristã, ou algum tipo de ensinamento, ou até uma chibata, não é verdade? Chibata tem, não tem? Tem que ter, gente. Se o evangelho for pregado que não vai, né, botar você aí na chibata, esse evangelho está fraco. Porque o ser humano, ele é muito falho, pecador, ele precisa ser relembrado, ele precisa estar lá, ó, com marquinhas na pele, né? Paulo fala, né? Ó, eu trago em mim, ó, as marcas do evangelho. Você traz o quê? O que é que você está trazendo aí no seu corpo? Eu trago as marcas. O dele era físico também, né? Mas, no nosso caso, a gente precisa, sim, estar sempre, ó, sendo relembrado das coisas. Por isso que, muitas vezes, tem mensagens, mesmo que o Espírito Santo possa alterar um mesmo texto, mas tem uma mensagem essencial ali. Mudança de mente, mudança de caráter, mudança de vida, transformação. Você tem que ser melhor em Cristo Jesus, põe o seu foco nele. Então a gente tem várias mensagens desse tipo, que a gente vai estar sempre ouvindo e relembrando. Porém, em casa, deve ser feito também, para você estar fixando. Como é que você aprende na escola? Não é repetição? Basicamente, hoje, o tipo de ensino que a gente tem é repetição. Bota o menino para escrever o A 500 vezes lá. Hoje não tem mais aqueles caderninhos. Fui comprar para os meninos, que a letra do Halley não é lá essas coisas. Eu fui comprar um caderno de, como é que chama, gente? Caligrafia. Cheguei na papelaria. Não tem não. Como assim, gente? Não tem caligrafia? Não é possível. Aquele que tem 10 páginas com A, maiúsculo e minúsculo, aquele, né, retinho e o outro todo embolado. Não, tem que ter, velho. Na minha época tinha, ué. Só tinha isso nas papelarias, ué. Não, tem mais não. É Ministério da Educação, não sei das quantas, falou que não é para ter. Falei, gente, esse mundo está ficando muito doido mesmo. Gente, como é que esses meninos vão treinar? Vai treinar digitando no dedo A, várias vezes lá, ó. Igual no videogame lá, ó. Fica lá, tá, batendo no boneco. Por isso que não sabe escrever, gente. Pelo amor de Deus, né? O povo não tem mais, na papelaria não tem. Você vai lá procurar, não tem. Então como é que pratica? É a mesma coisa. A gente em casa, a gente tem que, ó, ler, tem que botar os meninos para ouvir ou para ler também. É assim que a gente vai, ó, fixar na cabeça. Cantos de salmos e hinos expressam louvor a Deus através da música, utilizando cânticos que refletem as verdades bíblicas e o caráter de Deus. A gente tem que entrar no campo da música. Qualquer dia é legal o pastor colocar aqui um ensino de música, né, Márcio? Porque o louvor e a música é uma área tão grande dentro de um ambiente eterno e infinito de Deus, que vocês não têm, às vezes, noção do que uma música faz numa outra dimensão, ou até aqui na nossa dimensão. A música ele consegue permear daqui e ir para outra dimensão. É uma das poucas coisas que a gente tem referidamente na Bíblia, que faz isso. Então, às vezes, a gente não dá muito valor à música, aos cânticos, ao que está sendo falado, como caráter de Deus, ou muitas vezes a gente canta uma música que não sabe nem
Não está nem prestando atenção na letra. Uma letra totalmente antibíblica, uma coisa que nem existe. Né? Hoje tem muitos mantras, né? Tem? Eita, vou entrar num campo complicado aqui, seu Márcio. Eita, pastor não está aí hoje. Cadê? Está vendo lá, sei lá? Está vendo lá da Argentina? Às vezes a gente tem uns mantras, né? Umas músicas que fica repetindo. E às vezes você vai parar para prestar atenção. Gente, tem isso na Bíblia? Não, gente. Que história é essa? O que esse cara está cantando aqui? E tem muito. Você acha que não tem? Tem muito. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão dos louvores, tá? Porque eles fazem um estrago, tanto para bom quanto para ruim também. A administração dos sacramentos seria a participação dos ritos sagrados, como o batismo e a ceia do Senhor, que são os únicos ritos descritos na Bíblia, após, né, do Jesus vir, né, o Novo Testamento, que a gente deve fazer na igreja. Batismo e ceia, nada mais. A gente vai ver sobre isso. Prática de disciplinas espirituais, que seria o estudo da Bíblia, né, o jejum, a meditação, o serviço aos outros, como expressão de devoção a Deus. Então a gente tem também essas práticas das disciplinas espirituais. Inclusive vou deixar uma sugestão para a gente fazer um estudo sobre jejum aqui na igreja, certo? Excelente, excelente. Então a primeira adoração ou oferta que a gente vê na Bíblia está em Gênesis 4, de 1 a 7. Muito famoso, está lá, ó. Adão teve relações com a Eva, né, sua mulher, engravidou e deu à luz a Caim, e disse a ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ele veio do nada. Eu acho que eu vou dar. Provavelmente Adão tinha falado do Deus, né, que ele conheceu face a face. Por mais que ele tenha, às vezes, né, já saído ali do jardim, mas ele... com certeza ele fala da grandeza de Deus, aquelas coisas, e ele decidiu ali, vou dar uma oferta ao Senhor do que eu tenho aqui. Aí Abel, por sua vez, trouxe sua parte gorda das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, sabe que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aí a gente para prestar atenção nesse texto. O que fez ali, às vezes, Deus não aceitar ou falar isso com Caim, né? E não com Abel? A atitude dele. Logo após que que Deus não aceitou, e pelos motivos dele, ele não aceitou, o que ele fez? Transtornou, o rosto dele virou um monstro, e ficou furioso, ficou nervoso. Aí Deus falou assim, eu não aceitei porque você não me deu as primeiras. Ele deu as primeiras, não foi uma questão de princípios, de primícias, não foi. Deus queria ver provavelmente ali como ele ia reagir. E ele realmente viu que no coração dele, ele era um cara nervosinho. Um cara que não aceitava um não. Sabe como é esse povo que não aceita não? Já viu menino? Adolescente? Você vai falar, vai corrigir? Não, não vou fazer nada não. Né? Já acorda com raiva do mundo. Né? Aí você vai acordar o menino, vamos para a escola. Ué, não está com raiva por quê? O que aconteceu? Acabou de acordar, não está vivo, está com saúde aí. Está com raiva do mundo, né? Você olha, gente, que é isso, né? É menino mesmo, adolescente, né? Aquela variação hormonal. Aqui é a mesma coisa, a atitude dele foi o que deixou Deus dessa forma aí. Se você fizer bem, não será aceito? Vai ser. Mas se não fizer, saiba que o pecado já está aí, ó. A porta já está no coração. Depende da sua atitude, o que você vai fazer. Então, a atitude para Deus é muito mais importante do que o restante, do que o que você pensa, tá? Então, a atitude é muito mais válida para Deus do que as outras coisas.
Tornou Adão, então, a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse a ela, Deus me deu outro filho, porque tinha matado, né, por inveja, no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Até então, não tinha sido mais invocado o nome do Senhor. Aí quando a gente fala invocar, a gente vai para aquela palavrinha ali, ó. É cara, não sei como é que se fala. É uma raiz primitiva com a ideia de dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la. Então, chama, grita, emite um som alto, invoca, no caso o nome de Deus, proclama, depara, sobrevire ou encontra. Essa é a palavra invocar que está aqui nesse texto. Então, foi nesse período, e somente aí, com esse intervalo entre Adão e esse outro filho, Enos, né, que aí Caim matou lá Abel, que começou a invocar o nome novamente. Aí a gente começa a primeira adoração, a primeira proclamação após a saída de Adão do jardim. Então começa com esse rapazinho aí. Vamos ver. Ofertas e sacrifícios. A gente está falando das coisas do culto, tá? Lembra que eu falei lá? Tem oferta, tem louvor, a gente vai falar daquilo lá. Gênesis 4, de 1 a 7, ó, a gente tem falando sobre, e Levíticos também, tá? A gente tem falando sobre os tipos de oferta que tinha naquela época, tá? Até também na época ali de Jesus ainda tinha esse tipo de oferta. Então, olha lá, oferta de holocausto, Levíticos 1, é um sacrifício voluntário para expiar os pecados, demonstrava devoção a Deus, ou seja, semelhante ao sacrifício de Jesus, quando ele veio, tá? Então esse holocausto aí era voluntário, era para expiar pecados, tá? Oferta de manjares ou cereal, Levíticos 2 fala. É um sacrifício também voluntário, tinha um aroma agradável, tá? Eles colocavam isso porque dava um cheiro bom no ambiente também, e simbolizava a renovação da dedicação a Deus. Era uma oferta que se dava para falar, ó Deus, eu continuo aqui, você continua sendo meu Deus, você continua te adorando, você é o melhor, você é o cara, tá? É uma entrega, é um sacrifício voluntário, tá? Sacrifício pacífico ou oferta de comunhão, em Levíticos 3 fala. A oferta voluntária também era comunhão e reconciliação entre os sacerdotes ou Deus, tá? A paz com Deus, é uma justificação pelo sangue. Então, simbolizava a justificação pelo sangue, onde você tinha uma reconciliação ou uma comunhão entre sacerdotes ou até pessoas também, tá? E com Deus, tá? Às vezes você ficava nervoso com Deus, fala um monte de coisa. Hoje você faz isso? Você não faz, né? Você fica nervosinho com Deus, fala um monte de coisa para Ele, né? Como se Ele fosse um ser humano, fica nervoso, mas depois você não vem reconciliar, né? Na época eles tinham que ir lá, reconciliar, dar uma oferta lá para o sacerdote, tá? E era voluntário, você ia se quisesse. Oferta pelo pecado, tem em Levíticos 4 aí, 13, 12, tem várias referências. Oferta obrigatória para pagar pelo pecado cometido involuntariamente, ou por ignorância, ou por negligência, ou por imprudência, tá? Demonstra que a ignorância das leis de Deus não justifica o pecado. Então, eu não conhecer ou eu não saber aquilo não dava a entender de que eu não tinha feito ou cometido aquele pecado. Era assim, tinha cometido. Mesmo que você não soubesse, você cometeu aquele pecado. Então, você tinha que ir lá dar uma oferta pelo pecado que você também não sabia, tá? Oferta pela culpa. Então, Levítico 5, de 6 também a gente tem falando. Sacrifício obrigatório, esse também era obrigatório. Compensação de danos feitos ao próximo, a Deus ou ao sagrado. Meu Deus, esse se tivesse hoje a obrigação, todo mundo pobre, tinha ninguém com dinheiro mais. Imagina se tivesse que vir entregar um dinheirinho aqui como oferta, toda vez que você fizesse mal para um próximo, ou falasse alguma coisa mal para Deus, ou falasse alguma coisa do sagrado aqui, das escrituras,
de um ritual, alguma coisa que acontecesse na igreja. Estava todo mundo pobre, sem dinheiro. Porque, né, é capaz de você fazer todo dia um negócio desse aqui, né? Então, complicado, né? Antigamente era obrigatório. Vamos lá. Primeira menção sobre servir ou culto, né? Lembra que o culto tem um significado também de serviço. Então, é esse nome aí, foi a primeira referência, foi em Êxodo 3:12, tá? E ele diz: certamente estareis comigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis, ou prestarás culto, depende da Bíblia que você está lendo, a Deus sobre este monte. Está falando lá para Moisés: Moisés, let my people go, né? Vai lá, fala para o faraó, deixar meu povo ir, né? Mas, Senhor, eu vou lá falar com o faraó, né? Essa historinha, né, que está falando aí. Aí vai sim, eu vou ser contigo, e fala para ele que é para sair do Egito, para você prestar culto para mim. Eu não quero só tirar meu povo, não. Eu quero que vocês prestem culto, porque lá eles não deixam vocês prestar culto para mim, não deixam vocês fazer nada, então não estou gostando disso, não. Você vai lá e fala que vocês vão sair para prestar culto para mim. Ele estava mais interessado no relacionamento do povo do que com o restante das coisas. Prestaram atenção? Vai, tira o povo de lá, que eu quero que eles prestem culto a mim. Tá? Então, essa questão de prestar culto sempre vai estar em prioridade para Deus. Como você faz isso? A atitude de fazer isso é muito mais importante do que todo um contexto que você vive. Eu nem falei aqui, ó, significado, ó. Trabalhar, faltou um R ali que eu apaguei sem querer. Trabalhar ou servir, né? Labutar, trabalhar, fazer trabalhos. Servir como subordinado, servir a Deus, ou como tarefa levítica, né? Ou no outro tipo de significado, né? Ser trabalhado ou ser cultivado, no caso, se referindo ao solo, nesse caso. Então, eram referências que falavam sobre isso, tá? Esse é o nome no original lá. Desde os filhos de Adão, o culto foi prestado de um modo primitivo até chegar em Moisés. Então Abel ofereceu aí a Deus as primícias do seu rebanho, Noé ofereceu a Deus o sacrifício de animal, Jó ofereceu holocaustos a Deus, Abraão ofereceu a Deus o sacrifício animal também, Jacó também sacrificou para Deus. Então você vê todas as atitudes de sacrifício são atitudes de culto. E a gente vai ver que o sacrifício, ele é o maior e um dos principais elementos de um culto. Ai, mas realmente, eu vim para a igreja, meu Deus, é um sacrifício demais. Mas não é isso que a gente está falando não, gente, seu miserável. Vir para a igreja não é esse sacrifício. O sacrifício que a gente vai falar aqui é o sacrifício de vida, é o sacrifício vivo, que fala lá em Romanos 12, tá? Não é o sacrifício de vir para a igreja. Realmente, às vezes a gente está cansado, né? É um certo sacrifício você vir à casa de Deus, aqui o templo, né? Prestar um culto a Deus. Mas não é sobre isso, tá? Vamos ver. Então, o culto racional, Romanos 12, como foi lido. Rogo-vos, pois, rogo-vos. Paulo está falando, pelo amor de Deus, ouça o que eu estou falando. Eu estou rogando para vocês, ó, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor do nosso Pai, olha a intensidade, rogo-vos, pela misericórdia, isso é uma intensidade alta num texto, tá? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse aqui é um versículo segredo, um versículo chave, tá? Sobre culto racional, tá? Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Vamos falar. Então tá lá, sacrifício vivo lá na Bíblia. Como é a palavra? Esse aí, ó. Tícia é sacrifício e esse zal aí é o vivo. Então, ali nós temos um sacrifício, uma vítima, alguém que morre, alguém que não vive mais. E o outro fala em viver, respirar, ter vida verdadeira, ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus, viver, passar a vida, no modo de viver e agir, caráter. Aí você tem nas mesmas duas palavras, você tem morte
e vida. Como é que é isso? Que negócio doido é esse? Como é que eu tenho que morrer e eu tenho que viver ao mesmo tempo? Vamos ver. O sacrifício principal do elemento, então, é esse. Envolve sacrifício, foco e alvo, somente em Deus e na sua esperança. Muitas vezes a gente perde o foco e o nosso alvo por meio das coisas que acontecem no mundo. A gente trabalha, a gente tem filho, tem um relacionamento, aí tem briga com a sogra, briga com o sogro, briga com todo mundo, você tem desavença, você não concorda com uma coisa, aí você perde o foco. Você não está 100% ali, ó, ligado em Deus. É fácil estar 100% ligado em Deus durante o dia? Não, gente. Pelo amor de Deus, não é fácil. Eu acho que nem o pastor fica ligado 100% ali todo dia. Não dá, porque a gente tem outras coisas, não é? Para a gente fazer. A gente pode estar, ó, conectado, ó. Se você estiver bem mesmo, ali firme. Todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou orando ali de manhã, eu oro à noite, ou na hora do almoço e tal, mas eu estou ligado de vez em quando ali. Você ainda pode estar, ó, mais ou menos ali conectado quando aconteceu uma coisa. Não, peraí. O que Jesus faria aqui nesse lugar, no meu lugar? Peraí. Ainda dá para você pensar, mas a correria é tão grande, né? Durante o dia que às vezes a gente perde, né, a noção, eu sou cristão, não, e começa a fazer um monte de coisa errada, né? Imagina se você precisasse dar oferta toda vez que você fizesse isso, hein? Então a gente perde o foco e perde o alvo, tá? Que é justamente a esperança, que não está aqui, não está na nossa busca por dinheiro, não está na nossa busca por carro novo ou por casa, né? Ou por ter uma vida muito boa para a nossa família. Nosso foco está lá em cima, na esperança de uma vida melhor lá, não aqui. Então muitas vezes a gente perde o foco buscando outras coisas e esquece da parte de Deus. Esse tipo de sacrifício. Honrar, tá? O sacrifício que foi feito por você. Muitas vezes a gente desonra o sacrifício de Deus, né? Paulo já falava também que muitas vezes, se a nossa esperança está somente aqui, somente no que a gente vê, somente no que acontece, a gente está desonrando o que Cristo fez na cruz. A gente não está honrando o que Ele fez, a gente não está honrando as Escrituras, a gente não está honrando toda a verdade ali que foi dada para nós, que Ele veio, né? A gente vai falar disso, negou-se a si mesmo, né? Que é os próximos aqui. Então a gente está desonrando, muitas vezes a gente desonra a Deus, tá? Esse é mais um sacrifício que a gente tem que ter, honrar, tá sempre lembrando, cara, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que honrar a Deus, cara, tem que honrar a Deus. Honrar a Deus como? Honrar a Deus com sua vida, com o seu trabalho, com o que você fala para os outros, com suas atitudes, com relação às pessoas, com relação ao sacro, ao sagrado, que é o que acontece aqui. Tudo isso é honrar a Deus com sua profissão, honrar a Deus tratando bem seus familiares. É difícil demais isso, né? Quando você tem um problema ali com o familiar, não é fácil. Mas o filho, imagina um filho, né? Ali com problema e você, né, recorrente. A gente tem vários exemplos, né? Pessoa viciada, às vezes em drogas, outra coisa. São coisas muito difíceis realmente de lidar. Mas a gente tem que honrar a Deus e o que Ele botou na nossa mão para a gente fazer. Viver e demonstrar sua nova vida e morte. A gente vai ver que, em algumas referências, que Deus fala muito sobre isso. Você tem que demonstrar atitude, lembra? Você tem que mostrar atitude de cristão. Às vezes a gente não demonstra que a gente é cristão em lugar nenhum. Só aqui na igreja. Você vem arrumadinho, você senta, fecha o olho, tá passando o pessoal da mídia, né? Aí tá passando, o pessoal tá passando. A pessoa passou, aí você volta, tá, poxa, tá fingindo, velho, pra mídia, pra sair lá na TV, no negócio. O que é isso, cara? Faz isso não, né? Não pode. Você tem que demonstrar, tá? O negue-se a si mesmo é justamente demonstração, e a gente vai ver que o batismo é uma das demonstrações públicas de que você morreu para o mundo e está vivendo uma nova vida com Deus, tá? Porém, o cristão ele tem que estar demonstrando sempre, todos os dias, que ele é cristão, ele é uma nova criatura e que ele não é igual ao velho homem. Negar a si mesmo, já falamos, em Lucas 9, 23, Marcos 8, 34, Mateus 16, 24,
todos eles falam sobre negar a si mesmo. Aquele que não aborrecer o pai, a mãe, deixar a sua família, né? Em outras versões fala largar, né, sua família e tal, e seguir, né, negar a si mesmo e me seguir, esse não é digno de ser meu discípulo. Por quê? Porque o discípulo de Jesus é um pequeno Jesus. Ele é uma pessoa que faz coisas que ele faz. Os ensinos que ele tem, está lá na cabeça, ele faz também. Então é um imitador, assim como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Atitude, essa é a palavra que você tem que gravar hoje. Atitude cristã, pelo amor de Deus. Você tem que demonstrar que você é crente, gente. Todas as atitudes, no trabalho, no trânsito. Aí fecha, aí não sei o quê, não sabe dirigir. Não sei o quê, filho de Balaão, seu miserável. Não pode, velho. Pode. Vá, abençoado. Vá, secretário de Satanás. Não pode, né, gente? Pode amaldiçoar ninguém. Tá? Mas dá vontade, não dá? Sempre tem um no seu dia para tirar a tua paciência. É normal. Certo? É normal, porém, você não é mais um velho homem. Filipenses 2,7 fala também. Vamos ler aqui. Deixa eu ler esse eu não lembro. Filipenses 2,7. Olha lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quer uma atitude maior, uma demonstração maior do que essa? O cara esvaziou dele. Não, agora eu vou sair daqui dessa glória, eu vou descer, vou virar um homem, tal, para morrer por eles aqui. Ele teve a atitude, desceu e virou um homem, para morrer ali por você. Não tem atitude maior do que essa, não, de se esvaziar, de se negar. É isso que ele quer que a gente faça. Inclusive nosso culto tem que ser diário, não é só na igreja. Colossenses 2,23 também, deixa eu olhar, vamos ler. Colossenses 2,23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aqui está falando justamente de pessoas que diariamente ou num culto vão de forma falsa, né, se demonstrar cristão, porém durante o dia a dia ele não é, e demonstra uma falsa atitude de cristão, porém não consegue refrear sua carne. Você quer conhecer um cristão de verdade? De verdade, não é aquele que não tem pecado não, gente, todo mundo tem pecado e erra ali. Questão, muitas vezes quando você erra, o cara não se arrepende, velho. Ele não acha aquilo errado. Ele continua fazendo. Isso sim não é uma pessoa cristã. Não demonstra cristandade. Em Hebreus 9, de 9 a 12, fala aí, ó. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Não era o sacrifício, ele não era estritamente objetivo em limpar sua mente. Ele levava lá, dava para o sacerdote, queima aí, filho, vai. Ai, deu certo? Deu certo. Obrigado, Deus. Isso limpava a mente dele? Não transformava, está falando. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida, de várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Qual era a nova ordem? Quando Jesus veio. Contudo, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertence a esta criação, certo? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas,
por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, né? O sangue, às vezes jogava, ou pegava cinza e jogava na galera, já santificava eles, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus. Você viu que eu marquei algumas coisas importantes aí. Quando Cristo veio, que não foi por meio também de bodes, que se obteve aí, essa questão da purificação de mente, tá? Mas uma vez por todas, teve a redenção eterna por meio de Cristo. E isso purifica a nossa consciência. O Espírito eterno, o Espírito Santo, esse purifica a nossa consciência. Não é o rito que a gente faz, não é o rito do batismo, não é o rito da ceia, é o Espírito agindo em você todos os dias. Isso é que vai limpar você, isso é que vai limpar sua mente. Quando você começar a se encher mais do que Deus quer de você, da sua palavra, de jejum, de oração, mais tempo, mais atitudes, aí sim você vai começar a refletir mais do cristão. Deus não se agrada na adoração de sacrifício sem constrição de espírito e quebrantamento de coração. Lá em Salmos fala, ó, não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua bondade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos sobre o teu altar, novilhos serão oferecidos. Essa é a diferença, não adianta ritos, não adianta eu demonstrar exteriormente que eu estou fazendo ali, muitas vezes, algo, se o coração e a mente e a alma, né, o coração, que é a alma e a mente, né, no espírito, se isso não estão transformados. Por isso que logo em seguida, em Romanos 12, no 2, fala sobre isso. Renove a sua mente. O sacrifício vivo foi feito e tudo, ele quer isso, mas a renovação da mente é o principal. Colossenses 2 também fala sobre isso. O que é adoração? Então, é entendida como um ato supremo de reverência, louvor e submissão a Deus. Envolve conhecer a grandeza, santidade e soberania de Deus, bem como expressar o amor, devoção e gratidão a Ele. A adoração deve ser centrada em Deus e é considerada como a resposta do povo de Deus à sua revelação e graça. Então, a adoração a Deus não é eu só vir ou cantar aqui. Às vezes a gente confunde adoração com cânticos. Tá? E não é adoração, é você viver uma vida totalmente dedicada a Ele. Então lá, mente e alma, tá? Mente e alma estão conectados. Esse é um dos segredos. Por isso a transformação. Davi, no pós-exílio babilônico, eles alteraram algumas práticas no culto judaico, que não existiam, tá? A adoração com música. No caso, em Gênesis 4, 21, claro que já existia, mas eles alteraram depois, tá? Porque eles não podiam fazer. No caso, na época da Babilônia, obviamente eles não podiam louvar a Deus e tudo. E Davi também deu essa mudada ali, que ele era um cara muito musical, né? Então lá em Gênesis 4, 21, filho de Lameque, que é Jubal, foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E os outros filhos trabalhavam com ferro e outras coisas, agricultor. Então, esse foi um dos primeiros músicos que existiu aí na época. Segunda Crônicas, aí a gente tem falando sobre levitas adorando com instrumentos. E o próprio Davi, dali também para frente, a gente tem aí muita música. Então, tem gente, ou tem até algumas igrejas que não tem música, né? A capela, no máximo, tem um orguinho, aqueles que fica grudadinho na parede, né? Com alguém tocando. Mas existe sim relação de todos os tipos de instrumentos que vocês imaginarem e outros que vocês nem imaginam também existia na época, tá?
Paulo diz aí que a ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. Uma, a gente deve olhar para trás. Outra, a gente deve olhar para frente. Outra, a gente deve olhar para dentro. E outra, a gente deve olhar ao redor. Então, essa prática da ceia, que a gente vai ver aí que a gente sempre lê aqui, os pastores leem aqui, sobre examinar a si mesmo, né, e outros detalhes que a gente vai ver, fala sobre isso. Eu vou olhar ao redor, vou olhar para o meu irmão, eu vou olhar para dentro, vou olhar para mim mesmo, tá? Vou olhar para cima, vou olhar para trás. Tá? Isso é essencial. A gente agora está falando um pouco da ceia. Entretanto, ao dar vocês instruções seguintes, é 1 Coríntios, tá? Não os elogio porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Aí Paulo está pagando aquele velho sapo para a igreja de Corinto, tá? Porque eles estavam se reunindo e fazendo baderna, estavam bagunçando lá na hora da reunião. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio nisso, né? Porque às vezes é fofoca também, né? Eu fico imaginando tanto de fofoca que Paulo ouvia nas cartas das igrejas, tanto de porcalhada que o povo escrevia que acontecia. Fulano pisou no meu pé, Paulo, e não me pediu perdão. Eu fico imaginando que ele provavelmente tinha isso. Então lá, pois é necessário que haja divergência sim entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Olha aí, às vezes há dissensão ali, há pessoal que discute muito. Deve existir para que possa se filtrar quem realmente tem a dedicação a Deus ou quem é fanfarrão, tá? Porque tem muito fanfarrão dentro da igreja. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, os outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Na hora da ceia, quando a gente fala de ceia, na época de Jesus, a ceia era um jantar mesmo, era uma mesa posta com comida, né? A que a gente faz aqui é uma representação, mas na época era comida mesmo, eles jantavam, comiam e tal, e se alegravam. Então, aqui ele está falando, ó, vocês sentam aí, um come, leva as coisas, come sozinho, não espera pelo outro, né? Que desrespeito é esse? Né? Você quer que eu elogie vocês por causa disso? Né? Eu não vou fazer isso, vocês estão totalmente desrespeitosos com relação às leis, né? Participar indignamente da ceia, né? Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque não ser digno é um negócio que Deus não se agrada, principalmente nesse rito de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e bebe o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque tem muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Por isso que tem muita gente fraca na igreja. Eles não conseguem se examinar. A gente tem muitos problemas nas igrejas com relação a isso. As pessoas não se auto-examinam, gostam de examinar o outro, né? Examina o outro, gosta de ficar olhando a vida do outro e, aquele ali, sei não, aquele ali é não sei o quê. Você viu o que ele fez, não sei o que com a esposa? Você viu o que ele fez, não sei o quê? Ué, e você? Tirar a trave do seu olho, não? Né? Então, Paulo está falando aqui. Cara, vocês têm que se examinar, bicho. Vocês ficam aí só vislumbrando os outros aí, e vocês? Né? Na hora da ceia, que é um negócio sagrado, ali, que você está dedicando, você tem que se examinar, falar, realmente eu sou ruim, eu sou pecador, dê nome para as coisas que você faz, você sabe o que você faz, certo? E peça perdão para as que você também não sabe, tá? O auto-julgamento. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, se a gente não se julga, se auto-julga, Deus vai te julgar e vai te disciplinar. Às vezes você fica, ai meu Deus, Satanás está na minha vida. Não, às vezes é Deus, está te disciplinando. Como é que você sabe? Relacionamento, meu amigo. Você tem que se relacionar com Ele. Você tem que orar, você tem que estar em conexão para saber se é uma afronta do inimigo, se é Ele te disciplinando, se é Ele te ensinando alguma coisa que às vezes você precisa aprender. Para quê? Para não ser condenado com o mundo.
Para lá na frente você não se lascar todinho e ficar lá na porta lá, ó. Aí você vai lá para outra porta, lá de baixo. Aí não dá. E o batismo? Mateus 28:19, falei, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi das ordenanças, né, que Jesus fez, né, enviando os discípulos. Vá, faça discípulos, né, e batize eles também, demonstrando que a atitude pública, morreu ali para o velho homem, né, viveu para Deus. Instruções sobre o batismo, lá no Didaquê, que é exatamente um livro que foi feito em orientações dos apóstolos, né, que até hoje a gente, inclusive, segue muitas regras deles, né? A Igreja Católica também segue, toda essa área cristã, a gente segue também. É bom vocês lerem, eu até mandei no grupo, um dos grupos da igreja, eu mandei o Didaquê. É um livro pequenininho, tem pouquinha página, fala sobre instruções. Então lá, ó, se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, faça com água quente. Não falta, na falta de uma e outra, derrama 3 vezes a água sobre a cabeça, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma orientação, né, dos apóstolos, tá? Sobre o batismo. Por isso que na igreja católica, às vezes a gente vê eles derramando a aguinha ali, ó, 3 vezes e tal, ou outro tipo, tá? Não é, olha, por que eles não fazem o batismo, bota a criança, né? Derrama a criança dentro de um balde e volta. Não, né, gente? Então tem todo um negócio que tem falando aqui sobre algumas orientações, feito pelos apóstolos, tá, gente? Isso aqui não é um livro feito por as pessoas que imaginaram, não, tá? Didaquê é um livro que foi orientações feitas por eles. Batismo não confere salvação, tá? É uma demonstração pública de morte e ressurreição, além da devoção ao Senhor. Você está demonstrando que agora você é devoto. Agora eu vivo só para Ele. A minha vida é dele. É uma demonstração pública, tá? Porém não confere salvação. Você não precisa de batizar para ser salvo, tá? Na Bíblia só tem um monte de referências falando disso. Uma delas é Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Está falando quem não crê e não for batizado? Não, é quem não crê. Então, o crer é o principal para a salvação e não o batismo, tá? É apenas um rito que foi falado para Deus, que Deus falou para nós, para a gente fazer aqui. Falsas doutrinas e falsos líderes. Em Colossenses 2, de 4 a 23, fala muito, Paulo também fala sobre essa questão dentro do culto. Falsas doutrinas e falsos líderes. Como já estamos acabando, eu vou ler essa parte aqui para vocês e a gente já finaliza. Eu lhes digo isso para que ninguém vos engane em argumentos aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como for ensinado, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, já está começando aqui, ó, a falar sobre o que é para se crer num culto, ou, por exemplo, em líderes. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, a representação. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Aqui ele já está dando uma referênciazinha aqui. Que história é essa? De ficar falando, você não pode comer, você não pode beber isso. Que festa é essa que vocês estão fazendo para esse Deus? Aqui ele já está falando, que história é essa? Tem isso não. Não deixe que ninguém faça isso com vocês não. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Aqui a gente está falando dos doidos que tinham outras ideias, adorava anjo e outras coisas. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, e a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque é que vocês, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque, né? Está falando, por que estão fazendo isso? Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com suas pretensiosas religiosidades, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne. Então aqui ele está falando justamente de doutrinas que às vezes nas igrejas existem homens que criam, não pode isso, pode aquilo, que carne, que não pode sei o quê. Gente, não é esse o principal, esse não é a essência do negócio. Tá? Aqui ele está falando justamente disso. É claro, ele descreve todo um contexto, né, divino para falar sobre isso. Tá? E é isso. A gente tem aí outros assuntos nas próximas quartas, outros capítulos. Então, o que fica hoje sobre o culto, principalmente, atitude, vale mais do que qualquer coisa. Deus quer ver a atitude sua como cristão, e não só uma falsa aparência, uma atitude verdadeira, tá? De espírito e mente, os dois conectados. Amém?